Hoje é tempo de louvar a Deus. O Salmo 96 nos insta: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Louvemos ao Senhor. Ele é digno de adoração em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer circunstância. Louvado seja Deus. Obrigado pelo consolo, pelo cuidado, porque assim o Senhor nos trata. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A natureza declara, declaremos. Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar. Os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, vem adoremos,
que em breve virá. A sua palavra ficará quando tudo passar. Vem, adoremos, vem, adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem, contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia. Ele é digno de louvor. Vem, adoremos, vem, adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem, contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Pois Jesus é Senhor. Louvado seja Deus. Possamos ouvi-lo e ouvir a sua voz. Graça e paz, meus queridos irmãos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a nossa vida. Nós estamos aqui na presença da santidade do Senhor nosso Deus, da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, assistidos e auxiliados aqui pelo Neto, Luciano, Néder e o Jonatas para transmitir a palavra de Deus à nossa querida e amada igreja. Eu penso que desta forma, cantando umas canções, transmitindo a mensagem em que vai chegar ao seu coração por meio do nosso canal, o canal do YouTube da nossa igreja, nós encurtamos um pouquinho da distância aí, dá para matar um pouquinho da saudade, e esperamos que brevemente o Senhor nosso Deus seja propício a nós para voltarmos a congregar, para estarmos juntos num culto de celebração, de gratidão, alegre e feliz, quando então todos os santos que aqui congregam estarão juntos novamente. No nosso estudo temático dessa noite, falando ainda sobre o eterno decreto de Deus, eu quero iniciar lendo o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de número 13. Vou ler apenas o versículo 13, é um estudo temático, como nós temos feito nas quartas-feiras, e eu começo lendo esse texto da Escritura, e mais adiante, certamente, eu vou recorrer a outros textos. Diz assim o texto: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos 9, 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O eterno decreto de Deus contempla a salvação do eleito, é o tema do nosso estudo nessa noite. Nós iniciamos o nosso estudo recentemente, a semana passada, trazendo a definição do nosso breve catecismo do que define, como definiu o eterno decreto de Deus. E assim os nossos irmãos definiram: os eternos decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Tudo o que acontece.
No Catecismo Maior também nós temos essa definição, mas agora no finalzinho da definição nós temos o elemento que contempla o que nós vamos abordar hoje, que diz assim: os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos conselhos da vontade de Deus, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, Deus, para a sua própria glória, imutavelmente, predestinou tudo o que acontece. E essa expressão no final da definição que eu quero que você atente, porque o que nós vamos abordar tem a ver com isso hoje. Especialmente com referência aos anjos e aos homens. Também definiu o nosso breve catecismo e o catecismo maior dos nossos símbolos de fé. A semana passada, nós iniciamos na nossa confissão de fé de Westminster, na primeira sessão e na segunda sessão, mostrando a natureza do eterno decreto de Deus, mostrando que ele é de natureza eterna, soberana, graciosa e imutável, por conta da pessoa do próprio Deus. Também nós falamos sobre a abrangência do decreto. Ele é amplo, ele contempla todas as coisas que acontecem, que já aconteceram, que estão acontecendo e que hão de acontecer na história. Claro, aí inevitavelmente acontece algo que surge no nosso coração. A pergunta vem imediatamente, logo a seguir, quando nós falamos da abrangência do decreto, de todas as coisas foram planejadas na mente de Deus e na história elas acontecem conforme Ele planejou, imutavelmente. Mas surge a pergunta, e a pergunta é: e quanto à queda? E quanto à entrada do pecado? Ela também estava contemplada no decreto de Deus? E a resposta é sim. Estava contemplada no eterno decreto de Deus. E aí, inevitavelmente, vem uma segunda questão. Qual seja? Então significa que Deus é o autor do pecado? Não, absolutamente não. E nesse quesito, nem os calvinistas e nem os arminianos têm respostas exaustivas, minuciosas, para trazer satisfação ao intelecto finito do ser humano. Mas isso precisa estar assentado no nosso coração. Estava no decreto de Deus a queda, mas Deus não é o autor do pecado. Deus dotou o homem de liberdade e dentro da execução dos seus decretos o homem faz escolha, livremente, sem que Deus seja o agente ativo nas escolhas do homem no que diz respeito a essa matéria. Então é importante que você entenda isso. Agora, nas próximas sessões do capítulo que trata do eterno decreto de Deus, das sessões 3 até a sessão de número 8, essas próximas sessões tratam ou trabalham o aspecto geral, não do aspecto geral, mas de uma parte mais específica do decreto, a saber, da doutrina da salvação e de modo bem específico da doutrina da eleição. Então eu peço a sua atenção para que você escute a leitura da terceira sessão do nosso símbolo de fé, que diz assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, e vejam, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Então veja que a partir dessa sessão, os nossos irmãos não se preocuparam mais com o aspecto geral do decreto, dos acontecimentos. Eles agora estão tratando dentro de um contexto mais soteriológico, de um contexto em que contempla os anjos predestinados e os homens reprovados. E o que é que nós aprendemos dessa terceira sessão? E é aqui que eu quero tentar trabalhar de modo mais didático com você, para que você, no manuseio do símbolo de fé que você tem em casa, que você já fez aquisição, ou que penso que é possível baixar no site da IPB, você então recorrer às sessões e extrair lições. E aqui estou propondo um método para nos ajudar a entender esta misteriosa doutrina que se encontra na Sagrada Escritura. Então, em primeiro lugar, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que o decreto contempla a dupla predestinação. O versículo que nós iniciamos falando que o Senhor Deus falando, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, ou numa versão mais literal, odiei a Esaú,
odeia Esaú, ama um e odeia o outro. Isso tem a ver com esta verdade da palavra de Deus que contempla a dupla predestinação. Às vezes nós falamos de predestinação pensando que isso está tratando só da eleição. Esse conceito predestinação é para tratar de duas verdades. É um conceito para tratar de duas verdades. A dupla predestinação trata, em primeiro lugar, da eleição, amei Jacó, da reprovação, aborreci-me de Esaú. Então você vê nesse texto esse conceito que a gente trabalha na teologia sistemática, doutrinariamente. É para falar então de eleição e de reprovação. Alguns Deus elegeu em Cristo, escolheu em Cristo para a salvação. E aos outros Deus reprovou, deixou-os na condição em que eles se encontram dentro ou debaixo do seu eterno decreto. A doutrina, portanto, do eterno decreto do Senhor, você precisa entender que ela jamais exclui a liberdade nem a responsabilidade humana. Você não deve olhar para essa doutrina dentro desse conceito que traz essas duas verdades, eleição e reprovação, pensando que com isso Deus anulou a liberdade e a responsabilidade do homem no que tange a sua revelação, no que tange as suas reivindicações morais, no que diz respeito à resposta que os homens têm e devem dar a ele no exercício da sua responsabilidade e liberdade. Então isso você precisa entender, nós precisamos entender. E vejam você comigo, que na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, como nós vimos nessa terceira sessão, que alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida. Então, veja só que contempla tanto seres celestiais como também os homens. Vejam que eu já li um texto com vocês, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 13, para trazer essa ideia da dupla predestinação, eleição e reprovação. E no capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 21, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Se existem anjos eleitos, obviamente também que existem anjos que foram reprovados dentro desse conceito da dupla predestinação. Que guardes estes conselhos, diz o apóstolo Paulo, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, existem homens eleitos e homens reprovados, anjos eleitos e anjos reprovados. Então, nós precisamos atentar para este aspecto. Então, eu já procurei aqui e tenho tentado mostrar didaticamente como que nós extraímos disso. Em primeiro lugar, a gente aprende, então, sobre a dupla predestinação na terceira sessão do símbolo de fé. E a quarta sessão? O que nós aprendemos com a quarta sessão? Seguindo nessa mesma direção. Ouçam o que diz a quarta sessão. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. E vejam como os nossos irmãos trabalharam isso. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado nem diminuído. Então veja só, já que eles trouxeram a ideia de dupla predestinação, eles vão dizer, olha, estes anjos e homens pré-ordenados, predestinados, imutavelmente designados, tanto para a questão da eleição, quanto a questão para a reprovação. Não pode ser alterado esse número. Está no decreto de Deus. E o que nós aprendemos? Aprendemos então na quarta sessão. Então, seguindo essa mesma forma de pergunta e respondendo, elaborando didaticamente, usando uma metodologia para a gente mergulhar nas sessões e no símbolo de fé e extrair essas lições para o nosso aprendizado e enriquecimento espiritual. A primeira coisa que nós aprendemos é que a dupla predestinação tem um número definido de salvos e não salvos, de gente que vai morar com o Senhor Deus na glória eterna e de pessoas que serão condenadas também para a eternidade. Então, veja só, vamos recorrer a um texto que certamente você já o leu e eu acho ele preciosíssimo para esse momento. Esse texto é maravilhoso. Está no livro de Atos dos Apóstolos,
no capítulo de número 13, versículo 48. Nós recorremos sempre a esse texto e certamente você já o leu, muitas vezes até para conversar com amigos, com familiares, sobre a doutrina da eleição. E no versículo 48, diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vejam vocês que nessa ideia de número definido, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, nem mais e nem menos. Foi assim dentro daquele contexto em que os nossos irmãos estavam pregando, o nosso irmão, o apóstolo Paulo, e vai ser assim até a volta de Cristo. Primeiro, então, que nós vemos que esse número é definido. Ele é definido para a salvação. Todos os que foram eleitos hão de responder a mensagem, e somente estes, mas também para a perdição. Aqueles que não foram escolhidos, eleitos em Cristo, não hão de responder ao chamado do Evangelho para a salvação. Então vejam que é um número definido, está no decreto de Deus, e dentro da salvação que Deus está realizando, alcançando os seus, este número não vai ser alterado. É interessante, e aqui cito não para dizer que tenho discordância plena do que se faz às vezes. E eu quero que você preste atenção. O apelo feito pelo pregador não vai alterar nada. Não vai alterar nada. Às vezes, dentro de uma corrente teológica, ele pensa que se ele fizer, o pregador pensa, e às vezes os ouvintes também pensam, que o apelo que se faz vai alterar, não vai alterar o número. Embora possa ser um recurso didático que, às vezes, e é assim que eu creio que tem valor, o chamado apelo, não apelação, mas uma pregação do Evangelho, ou na pregação do Evangelho, quando você chama, insta com o pecador para que ele creia em Cristo ou se arrependa, se isso não for feito, muito embora deva se fazer, porque o Evangelho reivindica do homem fé, que ele creia em Cristo e que ele se arrependa, então, dentro do apelo do próprio Evangelho, isso é legítimo, é saudável, e funciona como um divisor de águas para alguém que é chamado pelo Evangelho. E ele então, naquele dia, ele então diz, naquele dia eu tomei a decisão e firmei e assumi um compromisso com Cristo. Então, que fique claro isso. Não é apelação, é apelo. Mas, às vezes, equivocadamente, o pregador, por conta da corrente teológica que ele assumiu e que ele se alinhou, ele pensa que o apelo vai alterar o curso dos números. Não vai. Aliás, uma vez eu pregava o Evangelho num determinado lugar, e depois, quando eu terminei, um rapaz me abordou, me abraçou e disse, pastor, se o senhor tivesse feito o apelo hoje, eu teria me decidido por Cristo. Não, ele não compreendeu. Ele não compreendeu. O Evangelho o chamou para uma decisão, mas não era necessário que eu o convidasse para que ele viesse à frente. Não que eu seja contra isso, absolutamente não. Sou contra a apelação. Mas havia um equívoco na cabeça dele, talvez por conta daquilo que é disseminado no contexto religioso brasileiro. Então o número não é alterado, nem para salvação, nem para reprovação. O número já está pré-definido, definido de modo absoluto, imutável por Deus. E os que Deus escolheu, eles vão responder o chamado do Evangelho. E os que não forem escolhidos jamais responderão ao chamado do Evangelho. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nem mais e nem menos, diz o texto de Atos dos Apóstolos. Na quinta sessão, então, veja só, que nós já olhamos, ainda não que exaustivamente, a terceira sessão nós já extraímos lição, mostrando a dupla predestinação. Na segunda sessão mostramos, então, o número definido dentro da dupla predestinação, tanto de anjos quanto de homens. Esse princípio estabelece tanto para os seres celestiais, angelicais, e para os homens. E na quinta sessão, portanto, veja o que diz a quinta sessão. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, isso te lembra alguma coisa que está lá na carta de Paulo aos Efésios? Deus, antes que o mundo fosse criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça, não qualquer graça, é uma graça gloriosa. Ele os escolheu de sua mera
e livre graça e amor, louvado seja Deus, e não por previsão de fé, aquela ideia de que alguns teólogos querem falar da presciência, que Deus escolhe com base na presciência, não tem amparo bíblico. Então a teologia, a boa teologia, a sã doutrina vai mostrar que não é com base nisso, ou de obras, de boas obras, e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou causa. Então vejam só como que os nossos irmãos, e eles elencam vários textos bíblicos para embasar, e não era a escolha do texto, irmãos, não era como às vezes a gente tem às vezes no nosso contexto de usar um texto prova, não. Havia um estudo meticuloso dos nossos irmãos para embasar essas proposições teológicas, e havia, portanto, uma boa exegese. Não era assim, eu li esse texto, parece que esse dá amparo para aquela doutrina. Não. Só pelo tempo que eles gastaram para produzir esse material, cerca de 6 anos, você percebe, então, que não foi uma coisa assim, li aquele texto eu acho que serve para essa doutrina. Não. Esses homens eram tarimbados, meticulosos, né? Eles faziam um exame criterioso das Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. O que nós aprendemos na 5ª sessão? E aqui o meu propósito não é exaurir a sessão, não, mas é tirar algumas lições para a gente trabalhar. Quem sabe nesse tempo em casa com a nossa família, você inclusive trabalhar isso no culto doméstico, né? Tem muitos recursos, muitos métodos, e você, ouvindo essa mensagem, pode depois conversar como os puritanos faziam depois com a sua família durante a semana sobre as verdades que eles aprendiam nos estudos e nas exposições. O que é que nós aprendemos na 5ª sessão? Aqui eu quero dividir, aprendemos um aspecto positivo, os aspectos positivos e os aspectos negativos. Vamos destrinchar isso por meio dos aspectos positivos. Primeiro, aprendemos que a eleição traz glória para o Senhor Deus. Então, a eleição traz glória para o nome de Deus, para a pessoa do Senhor nosso Deus. Veja comigo, vá até a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e vamos ler o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Veja só então. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E veja o versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a doutrina da eleição, positivamente, ela traz glória para o nome de Deus. Segunda coisa, aprendemos que a eleição revela a soberania absoluta de Deus. Essa verdade não é apenas para informar o nosso intelecto. Eu quero te dizer que saber que a escolha que Deus fez, ou a eleição que Deus fez de nós em Cristo Jesus, o seu Filho bendito e amado, isso, inclusive, nesses dias difíceis, nesses dias maus, entender, acolher a verdade da soberania absoluta de Deus, aquieta o seu coração. Você pode estar certo disso. Um Deus santo, sábio, imutável, fiel, escolheu você em Cristo. Antes da fundação do mundo, você acha que Ele não está vendo o que está acontecendo nos nossos dias, no nosso país, no mundo? Ele é soberano de modo absoluto. Ele reina eternamente. Ele está sentado num alto e sublime trono. Veja só que esse Deus amoroso que nos escolheu tem controle absoluto. Isso deve descansar o nosso coração. Não é apenas para informar o nosso intelecto sobre uma verdade doutrinária, mas uma verdade doutrinária que tem implicações em pastorear, em trazer sossego para a nossa alma. Eu espero que com isso Deus traga quietude para o seu coração. Terceiro, o que nós aprendemos positivamente? Aprendemos que a eleição é um ato da manifestação da graça de Deus. Se por um lado revela a soberania de Deus, por outro lado é um ato da sua manifestação graciosa. Deus poderia ter deixado a todos nós
descendentes de Adão, caídos e perdidos debaixo da ira e condenados à perdição eterna. Mas no seu decreto, ele resolveu, na história e no tempo, manifestar sobre nós a sua graça salvadora. Isso é maravilhoso. Em quarto lugar, positivamente, aprendemos que a eleição é um ato da manifestação do amor de Deus, de um amor que foi manifesto em Cristo, de um amor que foi revelado em Cristo na história e lá na cruz. Com isso, Deus estava executando tanto o seu decreto, que já tinha sido escolhido, que nós tínhamos sido escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, mas na história esse amor se deu a conhecer, este amor que nos atrai, esse amor que nos conquista, esse amor que nos arrasta de onde nós estávamos caídos e perdidos e sem nenhuma afeição. Deus manifestou por meio da eleição o seu amor revelado em Cristo Jesus. Então nós já vimos aqui 4 verdades que nós aprendemos da quinta sessão do ponto de vista positivo, do aspecto positivo. Do aspecto negativo, nós vemos o seguinte, nós aprendemos que a eleição não decorre da previsão da fé. Os teólogos que se alinham com a teologia que centraliza a sua construção em cima do homem, pensa que a escolha que Deus fez, que a eleição de Deus para salvar alguns homens, se deu porque Deus olhou para a humanidade e começou a olhar para fulano, eu vejo que ele vai crer. E aí Deus diz, esse está eleito. A Beltrano não vai crer, esse está reprovado. Não é por prever fé nessas pessoas, porque a fé é dom de Deus, porque a fé é uma dádiva de Deus, porque a fé é gerada pela pregação do Evangelho e Deus se faz conhecido ou se revela pela pregação do Evangelho a quem Ele quer. Então não é porque Deus previu que fulano ou Beltrano ia crer e cicrano não iria crer. Não é por previsão da fé. Do ponto de vista negativo, em segundo lugar, a eleição não decorre da prática das boas obras. Voltemos à carta de Paulo aos Romanos, quando o Senhor Deus havia falado sobre os gêmeos. Sobre os gêmeos, no capítulo 9, nós temos uma expressão muito importante sobre essa questão, que eu penso que ela vem para dissipar as dúvidas do nosso coração, fazer com que as trevas da nossa mente batam em retirada. Versículo de número 11 do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos diz assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Se você olhar no versículo de número 16 desse capítulo, diz assim, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não tem a ver com previsão de fé, não tem a ver também com previsão de obras e nem com perseverança destas obras. Absolutamente não. Então, você perceba que nesta quinta sessão você tem aspectos positivos da doutrina da eleição e você tem também aspectos negativos dentro do contexto da reprovação. Então, ou dentro da reprovação, da eleição mesmo, em que ele não prevê fé e nem prevê obras. Então, veja só que nós já avançamos aqui em 3 sessões. Agora nós chegamos na 6ª sessão. Ele vai destrinchar um pouco mais isso agora, trazendo outros elementos que versam sobre os meios e os fins da eleição. Então veja que na 6ª sessão diz assim, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou, preste atenção nisso, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja redimido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo.
Então, ele avança nessa mesma toada, mostrando essa distinção, mas trazendo um elemento que até então eles não tinham, os teólogos não tinham contemplado nessas proposições teológicas da sã doutrina, que tem a ver com os meios e os fins, ou os meios e o fim da eleição. E o que é que nós aprendemos, então, dessa sessão? E ela é bastante ampla, né, com muitos detalhes, mas aqui eu estou selecionando, estou como que passando assim um pouco por cima, né? A minha vontade, e vocês que já me conhecem, às vezes eu quero destrinchar tudo, mas eu não quero te cansar. Eu quero que você se deleite nisso e você mesmo depois, por meio de um exame e leitura, vá se aprofundando e degustando, enchendo o seu coração e a sua mente dessa verdade. O que é que nós aprendemos? Em primeiro lugar, aprendemos que os eleitos, antes da regeneração, estão na mesma situação de pecados como se encontram os reprovados. É por isso que isso, dentre outras coisas que nós podemos aprender das Escrituras, que a pregação do Evangelho na missão da igreja é fundamental. É fundamental. Porque antes do Evangelho chegar ao eleito, antes que ocorra a regeneração e eles sejam chamados eficazmente, ambos, eleitos e reprovados, estão numa mesma condição. Qual é a condição? Condição de pecado. Na teologia, nós chamamos isso de estado de pecado. Nós falamos de estado da inocência antes da queda, depois da queda nós falamos de estado de pecado. Quando é redimido por Cristo, nós chamamos de estado de graça. Você é redimido por Cristo, não está em estado de pecado, você está no estado de graça. E depois nós falamos do estado de glória. Mas antes de acontecer isso, antes do Espírito Santo atuar no coração do pecador, tirando o coração de pedra, dando o coração de carne e chamando eficazmente, todos estão na mesma condição, debaixo da ira de Deus, numa condição de depravação total e plena. Então nós precisamos entender isso. E os nossos irmãos entenderam isso. Porque, nesse sentido, ninguém é melhor do que o outro. O eleito ainda no seu estado, ele não é melhor do que o outro. Ele não está em melhor condição do que o outro, digamos assim. Em segundo lugar, nós aprendemos que os meios também foram decretados para alcançar o fim. O fim. Então, o Deus que escolheu antes da fundação do mundo, escolheu também e decretou também os meios pelos quais ele haveria de alcançar os eleitos que estavam caídos no nosso primeiro representante, Adão. E o que são esses meios? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, a atuação do Espírito Santo. Esses são os meios, instrumentos pelos quais Deus alcança o eleito que está caído, que está numa condição de rebeldia em relação ao Senhor Deus. Os meios são, portanto, os instrumentos para alcançá-lo, para atraí-lo, redimi-lo, tirá-lo da condição que ele está. E qual é o fim? O fim é a salvação do eleito, alcançado pela pregação do Evangelho. É por isso que a gente está sempre falando da importância, baseada na ordem do Rei dos Reis, que a igreja tem que pregar o Evangelho. Porque, e isso é importante entender isso, por quê? Porque, às vezes, quando você conversa com alguém sobre a eleição, dentre algumas objeções que surgem, uma delas é essa: por que então tem que pregar, já que Deus tem os seus eleitos? Seus eleitos serão salvos de qualquer jeito? Não. Deus escolheu também, decretou também, os meios pelos quais ele haveria de alcançar. O Senhor Jesus, fazendo a sua oração sacerdotal, ele então ali reunido com seus discípulos, ele diz assim: não rogo só por estes, aqueles que estavam ali, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da tua palavra, por meio da pregação. Então, os eleitos de Deus espalhados por este mundo, onde os nossos missionários estão, e para os campos onde serão enviados, talvez até você mesmo será enviado por Deus para algum campo, e aqui na nossa cidade, no exercício da nossa vocação de evangelizar, ou evangelizadora, os eleitos serão alcançados pela pregação do Evangelho. Eles vão responder ao chamado gracioso de Deus à medida que o Evangelho chegar até eles. É por isso que nós temos que pregar, queridos irmãos. Além da ordem do Salvador, entender que Deus tem esse meio. Foi assim com Cornélio, um homem que tinha uma vida religiosa, que tinha suas práticas religiosas, provavelmente um prosélito, e ele então tem aquela experiência com um anjo que manda chamar a Pedro, e mais tarde, no capítulo 11 de Atos, versículo 14, está registrado lá
que era para ele ouvir o evangelho para ser salvo, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Então, os meios também, tanto estavam nos decretos de Deus, como Deus havia escolhido. Para qual fim? Para a salvação do eleito de Deus. E o que acontece então com os eleitos conforme essa seção? Eles são chamados eficazmente. Os eleitos são atraídos eficazmente. E às vezes, em algum momento, eles até revelam, por conta da condição que eles estão, a dureza, revelam quão arredios eles são. Mas a ação do Espírito Santo de Deus é irresistível e os chama e os atrai, e os traz para Deus, para que eles sejam salvos e experimentem o perdão. Eles são justificados totalmente. Quando são chamados e respondem, Deus os perdoa completamente, plenamente, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. São adotados legalmente no Filho de Deus. E então, tudo aquilo que pertence ao Filho de Deus, ao Filho unigênito de Deus, torna-se dos filhos que são adotados. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. São santificados salvadoramente. Deus já nos olha, quando nós somos chamados, justificados, adotados, como santos. Santos no Filho. Santos porque nos encontramos no Filho de Deus. Embora na teologia, na boa doutrina, nós falamos do processo de santificação, mas quando somos salvos, Deus já nos santifica salvadoramente. Já somos do Senhor e por conta disso, vamos respondendo obedientemente a mensagem do Evangelho. Veja que nós já chegamos, então, à 7ª sessão. E eu passo a lê-la com vocês nesse instante. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, está escrito na 7ª sessão, pela qual ele concede ou recusa a misericórdia. Olha só como esses irmãos eram criteriosos. Veja só que eles estão trabalhando com aquele ponto inicial lá, da predestinação, a dupla predestinação. Então, eles não vão destoar em momento algum, eles seguem com a lógica da verdade bíblica. Não é que surgiu na cabeça, eles estão organizando o conhecimento bíblico para a gente compreender e descansar nisso, pela qual ele concede ou recusa a misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas. O resto dos homens, para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar com o quê? Com misericórdia, com graça, e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. E eu chamo você de novo para voltar lá à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9, porque penso que aqui se encontra a chave hermenêutica para essa verdade, que Consolo traz para o nosso coração. Eu farei a leitura do capítulo 9 a partir do versículo de número 14. Então veja só a lógica do ensino bíblico, né? Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí Paulo, já prevendo a possível objeção, ele diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Né? Já que ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú, né? A injustiça de Deus? E a resposta é: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, a ideia de recusar ou de conceder a misericórdia, eu penso que é extraído dessa porção, dentre outras. O que é que nós aprendemos aqui, então? Em primeiro lugar, aprendemos que somente os eleitos são contemplados com a misericórdia salvadora do Senhor nosso Deus. Obviamente, no final, nas aplicações finais,
eu quero mostrar, e eu penso que você precisa, e nós precisamos entender isso, que isso não deveria, de maneira nenhuma, gerar algum tipo de orgulho em nós, visto que nós estávamos na mesma condição. A questão é a ação do agente que está realizando a salvação na história. É somente ele que deve ser engrandecido, não deve deixar de momento alguma fagulha de orgulho, de jactância, por conta do que aconteceu conosco. Pelo contrário. Né? Então veja só os eleitos são contemplados com misericórdia. Só os eleitos. Em segundo lugar, aprendemos que os reprovados são condenados por razão judicial. O que os nossos irmãos estão trabalhando, eu volto lá à sessão de número, a 7ª sessão, quando eles então falam que ele concede, recusa, no final, veja só, no final eles vão dizer o seguinte: foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. Eles serão condenados por uma questão, uma cláusula judicial, porque foi dado aos homens a liberdade e a responsabilidade. E no final das contas, os salvos é porque Deus os salvou da condição de pecado que eles estavam, e os não eleitos serão condenados por causa do pecado deles. É o que disseram. E é assim que a Bíblia ensina, e nisso cremos. A condenação do não eleito acontece também, conforme nós vimos no final dessa sessão, para o louvor de sua gloriosa justiça. Deus é glorificado tanto quanto salva, Deus também é glorificado quando Ele condena. Deus é glorificado quando Ele redime alguém para ir para o céu em Cristo, quando Ele também vai lançar os desobedientes no inferno. Mas você precisa entender que a condenação dos ímpios não é por falta de elemento judicial. Pelo contrário, eles violaram a lei de Deus e por conta disso eles serão condenados diante de Deus no dia final. A 8ª sessão, eu estou me valendo dela para então trazer aplicações, mas eu quero lê-la e caminhar então para trazer as aplicações finais do que nós vimos até aqui. Então veja como os nossos irmãos terminaram este capítulo sobre os eternos decretos de Deus. Estou usando no plural, mas dentro da teologia a gente fala de um único decreto. A gente fala de decretos no plural para falar das várias nuances que existem num único decreto. Então veja só como está a 8ª sessão. A doutrina deste alto mistério de predestinação, né, ele volta a falar, usando esse conceito por conta da dupla predestinação, eleição e reprovação, deve ser tratada com especial prudência e cuidado. E aqui nós vamos tirar uma primeira lição desse ponto, já. A fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece, primeiro, motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Louvado seja Deus. Ô irmão, sempre que eu volto a esses símbolos de fé, eu percebo assim, o quão raso nós somos na nossa imersão nas Escrituras, na doutrina. Eu sou profundamente alentado com essa verdade. Não só informar o intelecto, mas isso mexe com o meu ser como um todo. Mas eu quero aqui destacar algumas aplicações a partir dessas sessões e dessa última sessão que estou usando como aplicação. A primeira aplicação, o cuidado no trato dessa misteriosa doutrina. Nós precisamos tratar dela com toda a humildade, com toda a reverência, com toda a piedade, para não gerar equívocos no coração do ouvinte da palavra de Deus. Por que tem que ser tratada com essa misteriosa doutrina com cuidado e prudência? Porque, às vezes, do modo como nós tratamos, pode chegar ao coração, e o coração é pecador, enganoso, você sabe disso, a Bíblia dá conta disso, de que a pessoa escuta, então, sobre a doutrina da eleição, e ele pensa, então, pode acontecer, e tem acontecido, que ele, então, ache que pode viver de qualquer jeito, porque, afinal de contas, ele foi eleito. Não pode.
Esses irmãos vêm tratando disso, e nessa sessão, portanto, eles são cuidadosos e traz o aspecto da responsabilidade que deve ter dos frutos que são percebidos no coração de um eleito. Então, nós que transmitimos, nós que estudamos e falamos dessa verdade, precisamos ter todo o cuidado para que a pessoa não pense equivocadamente que porque ela pressupõe ser uma eleita, ela possa viver de qualquer maneira. Não. Também tem que ser tratado com cuidado para que ela não pense que não tem que evangelizar. Pelo contrário, essa doutrina encoraja a igreja a evangelizar. Cuidado e prudência. Terceiro, ela deve ser tratada com cuidado e prudência, porque pode ser que uma pessoa pense que Deus é injusto, porque tem escolhido alguns e deixou os outros na condição em que eles estão. Não. Não, na verdade, não. Na verdade, quando Deus escolheu em Cristo, Ele revelou, portanto, foi graça, foi misericórdia, foi a manifestação do seu amor redentor em Cristo. Porque visto que nós tínhamos um representante, justiça seria Deus mandar todo mundo para o inferno, e Deus não fez. No seu decreto, Ele contempla aqueles que seriam redimidos em Cristo. Cuidado e prudência, então, no trato com a doutrina, com essa sã doutrina, com essa preciosa doutrina. A segunda aplicação, o fim que deve ser alcançado pelo ensino da sã doutrina. Qual é o fim? Obediência e segurança que resultarão na comprovação da eleição. É preciso que um eleito, em resposta ao que está escrito na palavra de Deus, revele e haja e viva obedientemente e, com isso, comprove a sua eleição. Tenha segurança de que em Cristo ele está definitivamente redimido. Olha que bênção! Olha que maravilha que é essa doutrina, maravilhosa doutrina. Terceira lição, o conhecimento dessa doutrina, tal como nós estamos recebendo, deve resultar em louvor a Deus. Nós devemos, a partir do conhecimento dessa doutrina, da informação que chega, que vem para o nosso intelecto, que chega ao nosso coração, que mexe com a nossa vontade, isso deve desaguar em louvor alegre, de celebração ao Deus da nossa redenção, ao Deus que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso, inclusive, eu tenho dito isso aqui, e penso que é importante dizer novamente, isso altera o nosso modo como nós adoramos, como nós cultuamos, como nós oramos ao Senhor nosso Deus. Isso redunda em louvor, isso faz com que cantemos como o Neto e o Luciano cantaram no início aqui. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta for mantida fechada, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele salva, Ele é Deus. Se Ele deixa de salvar, Ele é Deus. Se Ele repreende o coronavírus e manda um antídoto para resolver a nossa situação, aquietar o nosso coração, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer também, Ele é Deus. Se pessoas forem poupadas, Ele é Deus. Se não forem poupadas, Ele continua sendo Deus. Essa doutrina da eleição deve redundar em louvor para o nome de Deus. Em quarto lugar, deve resultar em reverência e admiração ao Senhor nosso Deus. Santo temor deve ocupar esse espaço do nosso coração, numa reverência em que nós consigamos entender a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, a sua santidade, e ao mesmo tempo isso deve levar-nos numa profunda admiração do Senhor nosso Deus, daquele diante de quem os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Admiração pela pessoa de Deus e os seus atributos. Volto a dizer, isso altera o nosso modo como nós adoramos. Na congregação, no nosso culto doméstico, no nosso culto individual. Nesses dias é importante falar disso, né? Do nosso culto individual, do nosso culto doméstico que nós estamos realizando, que deveríamos realizar o tempo todo, mas parece-me que nesses dias isso fica ainda mais evidente, mais claro da necessidade em que nós, homens, devemos assumir o sacerdócio do nosso lar, da nossa casa. Reverência e admiração, fazer com que os nossos filhos aprendam, desde a tenra idade, a reverenciar Deus, a ter respeito pela pessoa de Deus e a admiração profunda pela sua grandeza. Quinta lição, deve gerar coração humilde no salvo. Ô irmãos, eu confesso, e talvez eu esteja errado, mas eu penso que estou certo, que isso deve incutir em nós
propósito dessa doutrina, como nós lemos aqui, é gerar no coração do eleito salvo humildade. Eu fico pensando quando as pessoas vão para os veículos de comunicação que nós temos para distratar os irmãos que ainda não compreenderam essa doutrina. Como que revelando um aspecto, me parece, um aspecto de jactância, de orgulho. Enquanto isso deveria gerar humildade e amor para tratar e trazer esclarecimento àqueles que ainda não compreenderam. Humildade. Essa doutrina nos coloca no nosso devido lugar, revela a nossa insignificância, a nossa fraqueza. Se Deus não tivesse escolhido, se Deus não tivesse agido na nossa história, nós estaríamos perdidos e fadados à perdição eterna. Humildade, humildade. Isso deve resultar em humildade. Sexta lição, deve resultar numa diligência de serviço, longe de produzir comodismo no coração do salvo. Isso faz com que o coração e a vida do crente seja diligente no serviço em prol do reino de Deus, servindo o povo de Deus, atuando na história como verdadeiros agentes do povo de Deus, diligência no serviço. Sétima lição, para finalizar, e já convido o Luciano e o Neto para se aproximarem, para a gente finalizar com um cântico aqui para a gente curtar essa saudade, né? A gente curtar essa saudade. Deve gerar abundante consolação no coração e alma do salvo, do eleito salvo. Consolação no coração. Ah, como essa doutrina consola o coração do pecador, como ela traz paz para a nossa alma. Ah, eu quero convidar você, daí na sua casa, com toda a reverência, a adorar a Deus, quem sabe, com a sua família, com seus filhos, a adorar a Deus depois que os nossos irmãos cantarem. Eu quero orar com você, eu quero orar com a sua família. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Como é bom pertencer a Ti, Senhor, e não por meritocracia qualquer nossa. Na verdade, é por ser trazido à Sua presença. Obrigado, Deus. Como é bom pertencer a Ti, Jesus. É tão bom Te sentir e andar em Tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizeste por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em Teus caminhos, cumprir Teu querer. Quero sempre ouvir Tua voz, em todo tempo obedecer. Como é bom pertencer a Ti, Jesus. É tão bom Te sentir e andar em Tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizeste por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em Teus caminhos, cumprir Teu querer. Quero sempre ouvir Tua voz, em todo tempo obedecer. Pra Teu louvor, Tu me criaste. Quero sim louvar Teu nome, sentir Tua unção. Pra Teu louvor, me transformaste. Agora, Deus de amor, meu prazer é alegrar Teu coração. Pra Teu louvor, Tu me criaste.
louvar teu nome, sentir tua unção pra teu louvor. Me transformaste, agora Deus de amor, meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Oh Deus bendito, é bom pertencer ao Senhor. É bom saber que Tu és, além de Senhor da nossa vida, da nossa história, Deus do nosso existir, Tu és o nosso Pai. Pai amoroso, Pai que cuida de nós, Pai que nos sustenta, Pai que supre todas as nossas necessidades em Cristo. Ah, Deus, nós queremos alegrar o Teu coração, porque Tu alegraste o nosso coração que era infeliz, triste, que tinha inclinação para outras coisas que não eram as Tuas, que não era a Tua santa palavra, que não era por Teu Filho Jesus. E o Senhor Deus nos alcançou e mudou o nosso coração, mudou a nossa vida. E agora nós temos alegria. E com o nosso viver, com aquilo que nós devemos fazer, Te servindo, ó Deus, e servindo também ao nosso semelhante, nós queremos agradar o Teu coração. Nós queremos viver de modo digno do Evangelho de Jesus. Ó Deus, mas eu quero Te pedir pelas famílias da IPG2. Eu quero Te pedir pela família da fé nessa pátria. Eu quero Te pedir pelo povo do Senhor que clama e chama pelo nome do Senhor. Que atendendo, ó Deus, as determinações das nossas autoridades civis, mas também revelando assim prudência no trato, mostrando o espírito de coletividade nesses dias, visite os nossos irmãos, visite as famílias que estão nos seus lares, e tendo um tempo também, Senhor, de cultivar, de recobrar coisas que tinham sido perdidas na relação familiar. Deus, em nome de Jesus, aquiete o nosso coração. Faz com que, ó Deus, em alto e bom som, aquela palavra que Tu disseste, aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, que o nosso coração se aquiete no Senhor, em o nome de Jesus. Ô povo amado de Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Nós aguardamos e oramos para que brevemente, segundo os eternos decretos de Deus, estejamos juntos. Ah, eu não tenho dúvida, vai ser um dia de celebração, de quebrantamento. Que Deus te abençoe por hora e te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.